Boa tarde, bem-vindo a todos. Vamos começar o webinar sobre as alterações do regimento SIAC e as aplicações da certificação do âmbito do programa Casa Verde Amarela. Eu sou Yaira, sou gestora da APSER Brasil e vamos dar início a esse evento. A APSER ela teve a ideia de realizar esse evento para identificar as principais alterações e esclarecer algumas dúvidas e perguntas que possam surgir ao longo do evento. Estamos no mercado há 25 anos, aqui no Brasil desde 2009, somos um organismo acreditado pelo Inmetro, pelo IPAC e alguns outros. Trabalhamos com certificação de sistema de gestão, florestal, alimentar, realizamos treinamento e algumas outras certificações, inclusive o PBQPH, que é o foco principal de hoje. Esse evento conta com a colaboração do senhor Antônio Rosa. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade de Uberaba, com quase 30 anos de experiência. Atualmente, ele é engenheiro da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional do SIAC e vai falar um pouquinho das alterações e do programa Casa Verde Amarela. Também temos a participação da Patrícia Diniz, que é engenheira civil formada pela Universidade de Pernambuco, com especialização em gestão ambiental, com 20 anos de experiência no mercado. Hoje ela é responsável técnica da empresa Diniz Engenharia. E logo o nosso estimado auditor José Oliveira, que é auditor da APSER Brasil em Sistema de Gestão e PBQPH. Antônio, pode dar andamento. Só acionar o som. Boa tarde a todos. Agradeço à APSER o convite que foi feito aí para a gente fazer esse bate-papo aí, né? Fazer esse comentário sobre as alterações, né? O PBQPH, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, ele visa basicamente a melhoria da qualidade das empresas de construção civil e das obras, nesse caso aí, as obras que são feitas para o governo federal, né? Em especial as HIS, que são as habitações de interesse social, né? Pode passar para aí, Rita? Tá. Aqui a evolução, aqui nós temos uma ideia aqui, evolução do selo do PBQPH, desde 1990, quando era apenas Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, e a evolução dele até o último selo aí, que foi alterado, né, junto com o regimento. Pode passar aí, por favor. A estrutura do PBQPH é a coordenação geral, e aí nós temos o CETEC. O Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, inclusive, surgiu primeiro que o próprio PBQPH, em 98, em fevereiro de 98, e em dezembro de 98 foi constituído o PBQPH. Ocorreram, entre 2018 até agora 2020, né? O primeiro foi um decreto, 9.579, de 11 de abril de 2019, que ele extinguiu, né, foi um decreto presidencial, e ele extinguiu, basicamente, todos os colegiados, os comitês, né? E nisso daí, de uma certa forma, a gente ficou perdemos uma parte da estrutura, porque o CETEC, como comitê, também foi extinto. Porém, o decreto 10.325, de 22 de abril de 2020, ele restituiu, né, o CETEC, né, de forma que nós tivemos que fazer, né, alterações no próprio regimento do SIAC, do SIMAC e do SINAC, que esses aí são os sistemas que compõem o PBQPH, né? E nessa revisão foi feito todo um trabalho da equipe do PBQPH na reestruturação, né, dos regimentos, dos referenciais normativos
e nos demais documentos que o compõem. Deixa eu passar, por favor. Existe uma integração entre os sistemas do PBQPH, que no caso do SIAC, ele faz a certificação das construtoras, né, a avaliação da certificação das construtoras, né, da conformidade das construtoras, né. O SIMAC, ele é responsável por avaliar, no caso aí, a questão dos materiais e componentes, enquanto que o SINAT, ele cuida, né, dos sistemas inovadores, né, no caso aí, né, dos produtos inovadores. Então, essa daí é a estrutura, no caso, né, que atende o PBQPH. Pode passar, por favor, Rita. Hoje, o sistema de avaliação da conformidade de empresas e serviços de obra da construção civil, nós temos hoje aí 1.894 construtoras certificadas, né, nas diversas especialidades que são as obras de edificação, as obras de saneamento básico, as obras viárias e de artes especiais. O SIAC, ele, nesse período aí, inclusive esse número de 1.894, é um número que foi um pouco reduzido ultimamente, né? Talvez em relação à pandemia, mas esperamos que as empresas estejam novamente saneadas, né? E voltem novamente aí para poder a gente buscar uma maior participação das empresas de construção civil. Pode passar, por favor. Aqui nós temos um panorama das empresas certificadas, né, nos níveis A e B, que são os níveis de certificação do SIAC, e nós apresentamos aqui um panorama que na região norte do país, nós contamos com pouco mais do que de 80 empresas que estão certificadas, né? São 79 no nível A e apenas uma no nível B. Na região Nordeste, nós já temos 209 empresas certificadas no nível A e 93 no nível B, o que constitui aí 302 empresas. No Sudeste, nós temos uma maior parcela das empresas exatamente nessa região. São 804 empresas certificadas no nível A e 145 no nível B. Na região Centro-Oeste, nós temos 149 no nível A e 9 no nível B. Na região Sul do país, é a segunda maior, né, com nível de certificação das empresas. São 317 empresas certificadas no nível A e 88 no nível B. Pode passar, Rita, por favor. Bom, vamos entrar direto no assunto, né? As principais alterações, né, que foram feitas foram ajustes redacionais, de nomenclatura, né, de remissão, ajustes, no caso, principais, né, da nova estrutura dos GTs e do CETEC, inclusive voltando naquele ponto onde que os decretos que extinguiram e o decreto de 22 de abril do ano passado, de 2020, né, o 10.325, que instituiu novamente o CETEC, né? Então, isso daí nos obrigou a fazer uma revisão na própria estrutura. Por quê? Porque a Comissão Nacional deixou de existir, né? Então, esse ente deixando de existir teve que ser substituído pelo grupo de trabalho do SIAC, né? Essa publicação do novo regimento, ela se deu por meio da portaria 75, no dia 14 de janeiro de 2021. Porém, né, nós tivemos que fazer uma nova revisão. Mas vamos dar sequência, Rita, por favor, para eu poder falar desse ponto aqui da portaria, por favor. Os itens alterados no capítulo 4 foi a estrutura do sistema, pois a Comissão Nacional, ela simplesmente deixou de existir e nós tivemos que alterar essa estrutura. A estrutura do SIAC, ela passou a ser constituída apenas do Comitê Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico da Habitação, o grupo de trabalho do SIAC, a Secretaria-Geral e os organismos, que são a base de todo esse sistema, né? E nesse caso aí, essa estrutura, ela praticamente, né, ela alterou também vários índices, né, no caso, porque havia, no caso, artigos, né, que referenciavam a Comissão Nacional, e a partir do momento em que nós tivemos que fazer essa reestruturação, muitos artigos mudaram, tiveram que ser enumerados novamente. Tá? Pode passar, Rita, por favor. Então, a estrutura do SIAC, hoje, ela fica debaixo do guarda-chuva da Coordenação Geral do PBQPH, com a Secretaria-Geral, com o CETEC, com o GT-SIAC e toda a base do... Nossa, que são as certificadoras. Pode passar, Rita, por favor. Bom, como era a portaria 383, né? Ela tem aqui, além de alguns pontos, que como comentando agora aqui, essa questão estrutural, né, do regimento, ela também tinha a questão do controle tecnológico, que era dado no parágrafo 2º do artigo 24. Né? Então, era bem simples. Nesse caso aí, ela praticamente ela colocava, né, que deveria ser dada preferência aos laboratórios acreditados pela SEGEC, ou em processo de acreditação. Como é que ficou isso aqui agora na portaria 75? Né? Saiu do corpo, do regimento geral, né? E entra como um item auditável pelo organismo avaliador de conformidade. Ela vai para os referenciais normativos A e B, como item 8.4.1.1. Pode passar, Rita, por favor. Bom, ele ficou praticamente assim, né? O processo de qualificação dos fornecedores, no caso dos fornecedores de serviços de controle tecnológico, os critérios para a qualificação podem incluir, né? Nesse caso aí, ele está dando essa flexibilização, né? Geralmente, toda legislação ela tem um devem, né? Um deve, um deverá, mas nesse caso podem, porque visando essa flexibilização, né, na escolha pela empresa de como ela quer fazer esse controle. Então, é dado. No item A, laboratórios acreditados pela SEGEC e Metro para os ensaios a serem contratados pela empresa construtora. B, laboratórios em processo de acreditação pela SEGEC e Metro para os ensaios a serem acreditados pelas empresas construtoras. Laboratórios avaliados satisfatoriamente pela empresa construtora no atendimento aos requisitos para avaliação de laboratórios não acreditados por organismos de certificação de produtos definidos pelo Inmetro. Nisso daí, foi inserido em todo o rol documental o anexo 7. Tá? Nós tínhamos, era o regimento geral, mais 6 anexos, né? E foi inserido esse anexo 7 para dar esse suporte, para fazer essa avaliação, né? Laboratórios de instituições de pesquisa ou ensino, públicas ou privadas, que comprovem o atendimento aos requisitos da BNT, NBR, ISO e EC 1705. Laboratórios de empresas de controle tecnológico com certificação de sistema de gestão da qualidade, em conformidade com a ABNT, NBR, ISO 9001, cujo escopo inclui os ensaios a serem contratados pelas empresas construtoras. Laboratórios não enquadrados no caso acima e que comprovem o atendimento aos requisitos da BNT, NBR, ISO e EC 17025. Tá? Nos casos dos laboratórios não enquadrados nas alíneas A e B, a empresa construtora deve inspecionar as instalações dos laboratórios, avaliar a competência e a experiência, né, das suas equipes. E, complementarmente, verificar a calibração dos seus equipamentos de medição e atentando aos requisitos descritos no anexo 7. Os laboratórios não acreditados ou que não se encontram em processo de acreditação pela SEGEC Metro devem ser requalificados a cada 12 meses.
A qualificação dos laboratórios não acreditados ou que se encontram em processo de acreditação pela CGE e Metro podem ser realizados por pessoa própria ou contratada, desde que possua registro de treinamento de no mínimo 16 horas, tá? Na norma BNT, NBR ISO IEC 17025. E experiência em avaliação ou gestão de laboratórios. Uma pincelada nesse ponto aí é que os laboratórios no país, aqui no Brasil, eles se concentram basicamente no sul e sudeste. Então, uma empresa que tem a necessidade de fazer seus ensaios teria que encaminhar esses produtos para serem ensaiados em um dos laboratórios, geralmente São Paulo, Rio, né, ou no Rio Grande do Sul, né? Então, essa flexibilização nesse item, ele busca exatamente que mais laboratórios possam estar prestando o serviço de controle tecnológico e atendendo as empresas, principalmente na região norte, nordeste, centro-oeste, onde é escasso a quantidade de laboratórios. Pode passar, Rita, por favor. Bom, aí nós vamos completar mais um ato, né? Mais uma etapa, aliás, dessas alterações. O que ocorre é que nós tínhamos um tempo muito curto para fazermos todas as revisões e houve um trabalho hércules junto com os grupos de trabalho, né? O grupo de trabalho SIAC, mas algumas coisas ficaram dúbias, outras permaneceram alguns erros, né, redacionais, remissivos, e nós resolvemos buscar essas alterações aí. Um dos focos básicos, inclusive, eu coloquei alguns artigos aqui, né, coloquei aqui apenas para fazer uma exemplificação, que o artigo 6, por exemplo, ele colocando toda o rol documental normativo, ele ficou faltando, né, no inciso, onde que se direcionava exatamente a um dos pontos principais, um dos documentos principais, que é o anexo 7, né, sobre laboratórios não acreditados. Então, esse requisito ele foi inserido, né, no contexto do regimento, tanto que isso aí é mais para exemplificar que foram algumas coisas bem pontuais. Pode passar, Rita, por favor, para frente. Teve uma outra observação, principalmente no capítulo 6, a incidência no artigo 16, foi verificado que os incisos 3 e 4, que faziam referência a documentos que ainda estão em estudo, né, para futura publicação, eles até tiveram, um tempo atrás, uma certa publicação, mas eles estavam, de uma certa forma, incompletos. Tá? E aí eles voltaram, ainda vão para estudo novamente. Esses incisos aí, eles tratavam, no caso do regimento de execução de projetos de obra e de gerenciamento de obra. Tá? Mas como esses documentos não tiveram ainda um estudo completo, então, e eles já constavam desde a 383, a gente resolveu tirar, porque inclusive ele impacta em outros artigos para frente. Tá? Então o artigo 16 ficou enxugado dessa forma. Pode passar, Rita, por favor. Bom, no capítulo 10, exatamente o que eu falei anteriormente, no capítulo 10, as faltas, sanções e penalidades, né, no caso no artigo 25,
constatou-se que o artigo 5 fazia remissão ao artigo 11 do regimento, era um dos detalhes de remissão, né, que é a questão das excepcionalidades, e foi verificado que o direcionamento correto deveriam ser o artigo 7º, 8º e 9º do referido normativo. E que também, nesse caso das penalidades, estavam constando ainda os incisos 6 e 7, os quais faziam referência a esses documentos que, infelizmente, ainda não estão prontos, mas estarão prontos futuramente. Tá? Então, para isso daí foram retirados. Tá? E os demais incisos foram reordenados. Pode passar para frente, por favor, Rita. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma amostra como é que ficou o artigo 25, tá? Eu não vou me delongar muito nele, já até fiz esclarecimento, né, que ele foi retificado, né, em virtude desses detalhes dessa documentação, né, e aí ele agora está dessa forma, né, apenas com 7 incisos. Bom, exatamente, eu já ia te pedir. Bom, mas, contudo, a portaria 577, ela teve uma função principal em cima de um dos problemas que nós tivemos quando lançamos a portaria, e nesse slide eu faço uma comparação, traço um comparativo aqui, exatamente com relação a como era a 383, e aí, quando nós lançamos, né, a versão 2021 do SIAC, a portaria 75, né, e o que nós tivemos que trabalhar para poder reformular todo o artigo 33. Bem, no caso, era o artigo 37 que determinava isso na portaria, né, no SIAC 2018, e os certificados emitidos, segundo o regimento geral, a portaria 13, né, que antecedia a 383, que em qualquer dos níveis de certificação, antes da data de publicação da portaria que institui o presente regimento geral, terão sua validade respeitada. Ou seja, então, mantinha-se tudo da mesma forma, e a questão da transição, que os OACs que eram autorizados, né, pela extinta CN, né, tinha um prazo de transição de 365 dias, a partir do qual somente poderiam ser realizadas já trabalhando a 383. Bom, como é que ficou isso na portaria 75? O texto, ele falou que os certificados emitidos segundo o regimento geral, SIAC, portaria 383, de 14 de junho de 2018, em qualquer dos níveis de certificação, antes da data de publicação da portaria que institui o presente regimento geral, terão sua validade respeitada, limitada a 365 dias. Isso daí nos deu uma celeuma muito grande, porque realmente ficou contraditório. Os OACs, né, autorizados, teriam um prazo apenas de 180 dias, a contar da data da portaria, né, da publicação, que foi no dia 15, para poder fazer essa transição. E ficou pouco esclarecido como é que ficaria, né, a validade dos certificados, ficaria extinta, né, então, a partir dessa data. Então, muitas dúvidas nos chegaram e a gente levou essas dúvidas ao GT-SIAC. E ficou definido, depois de muitos debates, junto com o Inmetro, o CEPIC, a Abrainc e outras entidades, ficou decidido em se reformular o artigo 33, dando maior clareza, né, e maior segurança para as empresas em processo de certificação e também aos organismos, né, certificadores. E aí ficou estabelecido, no caso, prazo de 1 ano, né, no caso, para fazer a transição, né, até 14 de janeiro de 2022,
né? Sendo que ainda poderá ser feita por vários OACs que ainda estão se adaptando ao SIAC 2021, usar o SIAC 2018, o SIAC aprovado pela portaria 383, né? E com uma única condição, que a condição seja a seguinte, que a empresa tenha, né, por exemplo, uma auditoria, eu tenho uma auditoria de supervisão agora, por exemplo, para amanhã, para o dia 15, sem problemas, a empresa, a OAC vai poder fazer, né, usar todos os procedimentos que eram utilizados na portaria 383, tá? Que vai manter a validade. Porém, após esse período, ou se a empresa já fez durante esse período em janeiro, por exemplo, né, final de janeiro, ela já foi submetida a uma auditoria, e aí a partir dos 12 meses, entrando em outra fase, né, de certificação, ela vai ter uma auditoria de recertificação, supervisão, ou se for a partir, ela for fazer essa auditoria, né, dentro desse período aí, né, se contar esse 1 ano aí, ela já tem que fazer a certificação já com base na portaria 75 ou 577, ou seja, já utilizando o SIAC 2021. Então, essa flexibilização que foi dada no artigo 33 é exatamente para as empresas, né, no próprio artigo ali, no próprio parágrafo 1º, diz que é para criar ambiente, né, criar um ambiente favorável para que essa transição transcorra, né, de uma forma bem suave e de uma forma em que tanto as empresas e os OACs não sejam prejudicados. Ok? Pode passar, Rita. Bom, aqui eu vou falar em um ponto, né, que é o sistema SIAC. Esse aqui até é uma amostra de como era, né, no Antigo Cidades, e nós verificamos que precisava ser feita uma renovação, uma repaginação desse sistema, né, tanto para os OACs como para as empresas, né, terem como consultar, né, uma empresa quer consultar para ver como é que está, ou no caso um agente financeiro, no caso é a Caixa, precisa fazer uma verificação, essa plataforma ela tinha vários problemas, né, e então a gente conjuntamente com as equipes, com apoio inclusive até da GIZ, e então começamos a estruturar uma nova plataforma, para onde possam ser colocadas todas as empresas, bem como também os OACs possam fazer essa inserção diretamente nessa plataforma. Rita, pode passar, por favor. Bom, aqui tem um passo a passo, né, que é o cadastro para poder se habilitar, que é o cadastro do login, depois cadastrar a nova certificadora, o AC, nesse sistema. Aprovar o cadastro da certificadora fica a caráter do MDR, né, do PBQPH. Aí o AC faz o cadastramento, todo o fluxo é esse, né, o cadastramento, né, do certificado. A parte administrativa do PBQPH faz a aprovação e, posteriormente, fica listado no site do MDR e do PBQPH. Pode passar, Rita, por favor. Bom, o novo sistema, né, ele pode ser acessado através desse endereço, né, que é o https, né, www.habitação, né, PBQPH. Ao acessar aí, vai chegar nessa página do SIAC, né? Chegando nessa página do SIAC, tem esse Saiba Mais. Ao clicar no Saiba Mais, pode passar, Rita, já vai entrar a próxima página. Então, chega-se nessa página, onde que tem uma descrição do que é
o Sistema de Avaliação da Conformidade, né, de serviços de obras, né, o SIAC, e onde estão essas setinhas aí, são exatamente para que as empresas certificadas possam entrar e verificar, né, o certificado, e abaixo, nessa setinha vermelha, os organismos de certificação, né, para ter o acesso e fazer também esse acesso à gestão dos certificados. Opa, pode passar, Rita, isso mesmo. Então, no novo sistema, para se cadastrar, tem que entrar nesse link de serviços do MDR, tá? E solicitar o acesso. Ao solicitar o acesso, vai ser feito um cadastro, tá? com o usuário, né? E após esse cadastro, ele passa a ter acesso. Pode passar, Rita, por favor. Aí ele dá aqui para criar a conta. Então, ele indica, nesse caso aí, né, o preenchimento, né, que são preenchimentos obrigatórios, né, serviço, CPF, nome completo, né, o e-mail, perfil desejado, senha, confirmação de senha, para que ele possa ter esse acesso. Fazer o cadastramento do AC. Né, no novo sistema SIAC aí, esse daqui é a página que vocês terão acesso, né, inclusive já estão tendo acesso, né, para fazer o cadastro do AC, com as informações que são necessárias, né, para que constem no caso do cadastro. Então, pode passar, Rita. Isso aqui já é mais... Bom, os usuários do MDR aprovam a habilitação do AC. Quando é feito esse cadastro aí, ele vai, né, para o administrativo, e o administrativo habilita, ou se faltar algum tipo de informação, ele vai devolver, né, para que seja complementada. Pode passar, Rita, por favor. Após aprovado, os ACs vão cadastrar os certificados. Tá? E nesse caso aí, eles após os OACs fazerem o registro das empresas, né, os níveis de certificação, colocar todas as informações, automaticamente ele também volta para um gerenciamento da certificação, para ver se não faltou alguma coisa, não colocou trocado algum tipo de informação, tá? Pode passar, Rita, por favor. Então aqui está, né, informa os dados da empresa certificada, né? E isso daí vai para o próprio site do PBQPH para poder depois, posteriormente, fazerem as consultas, certo? Então, esse panorama aí vai para aprovação também, né? As empresas certificadas vão para aprovação e depois elas já vão automaticamente já estar configurando no sistema. Pode passar, Rita. Por favor. Elas vão ficar disponíveis aqui, né? No caso aqui, a gente já está colocando aqui que elas vão ficar disponíveis nesse portal aqui do MDR, do PBQPH. Então, é bem similar ao que era antigamente, claro, com algumas alterações, né, com algumas melhorias, né, que para que essa consulta seja uma consulta fácil, né, para qualquer entidade financeira ou uma incorporadora que queira contratar uma construtora para um determinado tipo de obra, e aí já é feito, né, essa consulta. Pode passar aí. Alô? Rita? Oi. Pode continuar. Pode passar. Bom, essas formas de atualização... Opa, só volta um pouquinho, Rita. Só um aqui, só para concluir. Só para a gente concluir, foi estipulado um prazo até 31 de maio. Esse prazo, ele foi colocado, porém, o sistema ele ainda está, de uma certa forma, em teste. Tá? Ele ainda, na versão inicial,
todas as colaborações, a gente pede encarecidamente que todos os OACs façam a inserção das empresas, tá? Até por uma questão da gente verificar os possíveis erros ou deficiências do sistema para que sejam corrigidos, tá? Então, nesse período agora, já apareceu muitos pequenos problemas que estão sendo ajustados. À medida que vão chegando até nós, olha, eu não consigo voltar, errei um dado, por exemplo, em determinado ponto ali, eu fui registrar, por exemplo, um CPF, registrei um CNPJ, ou coloquei o nome errado, tentei votar. Todos esses pontos, eles estão sendo revistos, e para isso daí a gente pede que o pessoal ainda continue fazendo essa visita aí, né, e colocando, né, fazendo esse registro no caso dos OACs, tá? Mas vamos um pouquinho para frente aí, para a gente, né, usar o tempo que a gente tem. Eu não sou um especialista aqui da Casa Verde e Amarela, isso daí mas é de toda a Secretaria Nacional de Habitação, e eu vou falar com vocês sobre esse programa. O programa Casa Verde e Amarela, ele vem em complementação, né, ao Minha Casa e Minha Vida. Um breve histórico que nós temos aqui é que de 1950 a taxa de urbanização, ela era muito pequena no Brasil, né? Principalmente assim, viviam nas cidades poucas pessoas. A maior parcela da população se concentrava na área rural. Hoje nós temos uma inversão, né? Hoje, até o gráfico aqui demonstra, né, é um gráfico de 2015, mas ainda espelha bastante a realidade, onde que apenas 12% da população brasileira vive na área rural. 88% dessa população vive principalmente nas cidades, né? E nisso daí a gente tem um DH, que é um déficit habitacional. À medida que o tempo foi passando, ela foi crescendo, né? Entre 1950 até 2007, quando saiu o programa Minha Casa e Minha Vida, e aí a gente percebe que, apesar, né, de não termos conseguido ainda vencer, né, esse déficit habitacional, a gente vem batalhando gradativamente para isso. Pode passar, Rita. Bom, aqui a gente tem um panorama, né, da demanda futura por novas habitações, né? A gente tem, no caso, a demanda de domicílios aqui, a nossa visão é que até 2000, entre 2035 e 2040, a gente tenha uma demanda menor, né, tanto na área rural quanto na área urbana, nas cidades. E esses gráficos aí, com esse decréscimo aí, é uma pretensão que nós temos, né, quanto Ministério do Desenvolvimento Regional, quanto Secretaria Nacional de Habitação, né? E, inclusive, fazendo uma pretensão nesse gráfico ascendente, né, de aumentar o estoque habitacional brasileiro, né? Sendo que num cenário básico de 2010 a 2040, a gente chegarmos aí a 86.703.071 unidades em estoque habitacional. Pode passar, Rita, por favor. Bom, a repaginação, no caso do Minha Casa Minha Vida, né, e essa reestruturação desse novo programa habitacional, né, que é o programa Casa Verde e Amarela, ele visa ampliar o estoque de moradias para atender às necessidades habitacionais, promover o desenvolvimento institucional e capacitação dos agentes públicos e privados, promover a melhoria do estoque de moradias existentes para reparar as inadequações habitacionais e estimular a modernização do setor de construção e a inovação tecnológica, né? E vamos dar uma olhadinha para frente aí, Rita, por favor. Pode passar.
Bom, aqui. Não, volta, Rita, uma, por favor. Você pode voltar aí, Rita, por favor? Isso. No programa, fazer uma comparação, né? Vocês aqui, entre o Minha Casa, Minha Vida, né? Ele trabalhava com a faixa 1, né? Que era uma faixa de renda até R$ 1.800, né? Com a modalidade de atendimento de uma produção, no caso, subsidiada. O governo dava o subsídio, no caso, né, como programas como o PAR, né, que era o Programa de Arrendamento Residencial, ou o FAR, né, que era o Fundo de Arrendamento Residencial. Né, e acima da faixa, né, que era chamada de faixa 1,5, 2 e 3, que eram as faixas, no caso, de acima de R$ 2.600, né, a produção era financiada. Né. No caso da Casa Verde e Amarela, o que se propõe é o seguinte: no caso do grupo 1, a faixa de renda se estende até R$ 2.000, né? E aí nós continuamos com o financiamento com a produção subsidiada, né? No caso, para as categorias mais vulneráveis, né? Ela recebe esse subsídio, mas aí ele vem com outros pontos, né, para essas modalidades de atendimento, que são a regularização fundiária, que é um dos problemas sérios no Brasil, a melhoria habitacional e regularização fundiária, né, conjunta, e a produção financiada. Então, nessa faixa, que seria chamada de grupo 1 agora, né, não de faixa, ela vai receber essa atenção com esses produtos agora, com essas modalidades de atendimento. No caso do grupo 2 e 3, que são para uma faixa de renda superior a R$ 2.000, a produção é financiada. E até R$ 5.000, para quem ganha até R$ 5.000, também vai ter um apoio quanto à regularização fundiária. Um dos pontos que é bom destacar, que entre 10 milhões, que é aproximadamente o déficit habitacional brasileiro, nós temos um déficit um pouquinho talvez maior com esse problema da regularização fundiária. Tá? Pode passar um pouquinho para frente, Rita. Bom, o financiamento habitacional aqui, ele tem como proposição para incrementar a sustentabilidade e o impacto social dos investimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um dos recursos mais utilizados na construção de habitações populares. Né? E um dos objetivos são reduzir os juros aos mutuários, que é essa inclusão, aumentar a inclusão de famílias mais vulneráveis, né? Fortalecer o equilíbrio econômico e financeiro do FGTS, que é uma revisão aos agentes que se propõem, como agentes financeiros, né, de rever principalmente suas remunerações, né, porque mesmo alguns casos, sendo da Caixa, Banco do Brasil, né, que são bancos que têm como majoritário o governo federal, ainda tinham taxas muito altas, né? E isso daí nos travava, muitas das vezes, alguns tipos de empreendimento. E, afinal, ampliar a meta de contratação, atingir o recorde de contratações por ano, né? Isso daí é a ideia para poder aumentar essa oferta. Pode passar, Rita, por favor. Bom, no caso, essa junção da regularização fundiária e melhorias habitacionais até recebeu como uma contração, aí chama RegMel, né, que é a junção de regularização fundiária e melhorias habitacionais. Ela vem com a proposta, né, no caso da regularização fundiária no Brasil, dar segurança da posse, né, e fazer mobilização de ativos fundiários e ordenamento urbano, melhorar o ordenamento territorial urbano. Né? E somado às melhorias, a esse apoio, né, de melhoria habitacional, né,
que é, no caso, permitir financiamento de pequenas reformas, né, de aumentar algum cômodo, alguma coisa assim, né, visando exatamente, né, evitar esse problema de insalubridade, né, em que alguns módulos urbanos aí, né, têm. Então, é dar salubridade e segurança para as famílias mais carentes. Tá? Pode passar, Rita, por favor. Bom, esse último aqui é uma pincelada que que é outro ponto que o Casa Verde e Amarela está analisando, né? A gente fez essa verificação nos países aí, na Alemanha, Canadá, Chile, Estados Unidos, Índia, México também, e existe essa questão do aluguel social, né? Então, é algo que está sendo desenhado, né, para que possa incentivar empresas construtoras a, no caso, construírem unidades habitacionais, né, e fazer o aluguel a pessoas carentes, né? Então, é feita a construção a modelo de conjuntos, né, habitacionais ou de edificações, no caso aí, e que seja, no caso, então, repassado para as famílias de baixa renda, né, com o subsídio do governo. Tá? Pode passar, Rita. Bom, se ainda tiver esse aí, o que eu tenho para apresentar a vocês, o caso da Casa Verde e Amarela é muito maior, né? O que eu pude trazer para vocês aqui foi uma pincelada, foi uma forma de apresentar o programa, e eu coloco aí para vocês aí os e-mails, no caso do PBQPH, do SIAC, e os pontos de contato, que são o Fábio, eu, a Rayane e a Luísa. Tá? No mais, Obrigada, Antônio. eu só quero agradecer a vocês aí. Pode passar o último aí, Rita. Então, obrigado. Tá? Aqui também consta o meu e-mail. Eu fico à disposição de todos. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Já temos algumas perguntas, mas no final a gente volta a esse assunto. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia, que ela vai falar um pouquinho dos benefícios da certificação. Patrícia? Eu acho que a Patrícia foi. Agora? Está tendo eco na sua... Melhorou? Melhorou. Obrigada. Pronto. Joia. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada ao convite da APSER para a gente continuar um pouco o bate-papo. E a gente veio aqui a convidar vocês justamente para trazer para vocês que estão nos ouvindo, depois dessas maravilhosas notícias, né? Esse programa que acabou de ser lançado é um programa que virou uma lei agora em janeiro desse ano, o Casa Verde e Amarela, e todo esse crescimento, né, no setor da construção civil. Então, trazer uma palavra de como é importante, né, de quais são os benefícios dessa certificação, que esse ano já vai fazendo 20 anos de certificação, e isso é muito importante para a cadeia produtiva, né, para as construções, para a melhoria das construções, e eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre isso. Por gentileza, pode passar. Então, assim, só estariando um pouco, né, que já foi falado aí para o Antônio, mas só para a gente dar uma orientada. Então, é um programa de qualidade e produtividade do habitat. Surgiu através de um compromisso do Brasil em 1996, na Carta de Istambul, né? Então, de participar dessa conferência, desse compromisso de melhoria dos habitats para as pessoas principalmente mais carentes, né? Melhoria de salubridade, de habitação, de urbanização. É uma coisa muito importante ele ter sido baseado na norma ISO 9001,
que aí no nosso meio comum do dia a dia é muito mais comum as pessoas, né, que não são da área saberem que a ISO, ou que a ISO 9001 é muito conhecida, né, no mundo, porque ela é uma base para qualquer tipo de atividade. E faz a gente conseguir explicar um pouco melhor que o PBPQH nada mais é do que uma norma, né, a ISO traduzida para a construção civil, né? Então, e isso dá uma credibilidade grande, né? E um entendimento mais rápido. Então, como objetivo maior, eu já falei, seria esse, de garantir moradia a serviços básicos, em especial à população de baixa renda. Podemos passar, Rita. A realidade, né, das construtoras que não conhecem, que não têm oportunidade ou que não querem conhecer, né, existe um grande tabu da dificuldade, de que vai mudar muita coisa dentro da construtora, mas hoje, com o mercado competitivo, através da modernização dos equipamentos e dos processos e da necessidade da comprovação de qualificação, através de clientes consumidores muito bem informados, né, exigindo qualidade e preço, né, uma competitividade alta sobre o preço, numa constatação, né, nas obras de retrabalhos, de desperdício de material, de um elevado custo de produção, tanto pelo desperdício de material quanto de uma mão de obra não tão qualificada, né? Isso gera uma baixa lucratividade, uma insatisfação grande do cliente e, consequentemente, uma pequena possibilidade de crescimento real, né, da empresa. Ela fica com uma inconstância muito grande. Então, a realidade da construtora que não tem, né, que não se habilita, que não se moderniza nesse sentido, está dentro desse processo. E a gente entende e vê ao longo do tempo que a solução para isso, Rita, pode ser sim já aí na solução, que a solução para as construtoras se manterem no mercado, conseguirem acessar créditos, conseguirem clientes, menos problemas, satisfação, é a implementação desse sistema de gestão de qualidade, né? Então, é um sistema de gestão que ele é muito abrangente, ele vai modelando e ele vai arrumando toda a construtora, apesar de inicialmente a ideia de todos é que vai desarrumar todo um processo, porque ele normalmente é feito por uma cabeça ou, né, por um jeito de alguém fazer, e isso não tem sustentabilidade, né? Então, no dia que essa pessoa que controla muito não tiver, isso se perde, né? Então, a implementação do sistema de gestão, que eu trouxe aqui alguns objetivos práticos, né? O objetivo do sistema do Plano Brasileiro de Qualidade, né, de a gente se certificar, né, baseado nessa norma da ISO, é a melhoria da qualidade de obra. Então, o foco principal é esse, a gente conseguir ter certeza da qualidade das obras. A normatização técnica dos processos, de todos os processos que são feitos, porque com essa normatização técnica, que vai desde compra de material, que eles são lá cadastrados como explanou aí o Antônio, eles estão lá cadastrados, certificados de que estão de acordo com a norma técnica, e a gente, quando compra, fica com a tranquilidade de que não vai trazer um problema de obra para a gente, que não vai trazer um retrabalho, né? E pode também, essa normatização leva a gente a fazer obra do Iapoca-Chuí dentro dessa, com esse sistema de gestão, não vai ter dificuldade com isso. Então, favorece a gente ter um produto que ele cabe em qualquer lugar. A formação e requalificação da mão de obra também é um ponto extremamente importante como objetivo do sistema de gestão, porque isso tem mexido, né? Isso provoca a melhoria da qualidade do profissional nas empresas que têm qualidade de gestão, porque isso é um ponto tocado, isso é um objetivo a ser né, batalhado, né, a ser conquistado. A avaliação de tecnologias inovadoras. Então, com a busca da gente conseguir buscar melhores preços, então a gente tem que ter práticas inovadoras, né? Práticas de rapidez, com segurança, com limpeza, com sustentabilidade, principalmente, né? Então, a gente, assim, está sempre com um foco muito grande na sustentabilidade, que isso garante um prolongamento da vida da empresa, né? Do planeta, de todos, né? A segurança de quem está comprando um produto que vem a partir de uma empresa que
que usa, que tem um sistema de implantação de qualidade, é uma segurança na preocupação com a sustentabilidade do planeta, né? Então, a gente tem também como objetivo a promoção de comunicação entre os setores envolvidos. Então, isso é extremamente importante, de muita funcionalidade. Então, quando a gente está dentro, né, da empresa, com todos os setores, conversando muito, né, dialogando através de um programa, né, através de uma formatação, isso dá um resultado muito bom também. A avaliação das conformidades, que através dessa avaliação a gente está acompanhando minuciosamente, ponto por ponto, para a gente conseguir identificar um problema e saber exatamente onde está aquele problema, seja no concreto, seja num bloco estrutural, seja numa porta que recebeu. Como a gente tem todo o acompanhamento através do sistema, então a gente vai pontualmente já fazer uma correção muito correta disso, né? Então, avaliando todas as conformidades, se está conformidade, se não tem conformidade, o que é que a gente pode fazer para corrigi-la, né? Então, esse acompanhamento muito de perto. Isso tudo, né, que a gente fala, sempre traz uma produtividade. Então, quando as coisas estão bem alinhadas, com objetivos bem determinados, né, isso gera uma produtividade e uma redução de custos, por isso que a gente já falou também, né, porque a gente vai ter uma minimização de perda de material, porque tudo é controlado, tudo é bem acomodado, né, tudo é bem controlado nas fichas de verificação, então tudo é planejado com antecedência, comprado de acordo com as normas técnicas. Então, a redução de custo é uma coisa que é a primeira a ser vista dentro de uma obra, dentro de uma empresa que tenha o sistema de gestão de qualidade. E com isso, a gente tem maior objetivo de uma empresa da construção que entrega habitações, é a satisfação do cliente, ele ter conseguido conquistar sua moradia e não tem problemas com isso, né? Por favor, Rita. Então, eu destaquei só 2 dos pontos que eu até já falei aqui um pouco, que é essa coisa da melhoria da qualidade de obra. Então, a melhoria da qualidade de obra, que se a gente consegue melhorar a qualidade, né, reduzindo o custo, com um prazo melhor, com inovações tecnológicas, então, isso reflete muito na satisfação do cliente, que é a conquista de novos clientes, que é uma boa publicidade, né? Então, é a melhor resposta de pesquisa de satisfação, a redução de chamadas e auditorias por parte do cliente, que faz parte também do sistema, esse acompanhamento, a redução de causas judiciais ou desistências por parte do cliente, que isso é um dos grandes problemas das construtoras, né? Queda no número de reclamações, e com isso tudo sendo minimizado, existe um aumento da fatia de mercado. Então, o que eu quero trazer aqui é essa importância, é a estruturação, é a mudança de paradigma, assim, é a mudança de estado, de não ter e ter um programa desse implantado na empresa. Deixa eu ver aqui o próximo que a gente, Rita, pode passar. A normatização técnica, que é uma das coisas, assim, dos grandes benefícios, né, desse programa, é ter essa regulamentação de normas técnicas, porque elas asseguram as características desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência, intercambiabilidade, bem como respeito ambiental. E tudo a um custo econômico. Então, porque quando se tem as normas, né, quando se tem as regras muito bem definidas, os fornecedores e os fabricantes podem, né, desenvolver produtos em larga escala, porque eles vão ser usados, porque eles são aceitos, porque eles são normatizados. Isso gera uma redução de custo e um benefício para nós construtores, né? Então, dentre os beneficiados de normatização técnica são os clientes, que ficam com uma ampla gama de ofertas, né? E o efeito da concorrência. Os governos, com base tecnológica e científica, que sustentam legislações, no nosso caso, o que mais preocupa hoje o mundo é a ambiental, né? Então, existe essa preocupação. E as empresas, né? Nós, empresas construtoras, que ficamos com gama de produtos e serviços com aceitação e possibilidade de atuação em mercados internacionais, por estar dentro dessa normatização técnica.
A produtividade, essa questão da produtividade eu trago como muito sentida, né, entre nós construtores certificados que temos a implantação, porque quando a gente consegue implementar e consegue ver os resultados, essa produtividade vem por conta desses pontos aqui que eu elenquei, que é a melhoria na definição e padronização de procedimentos de trabalho, a melhoria na definição de responsabilidades e obrigação de cada pessoa, de cada funcionário, fica tudo muito bem determinado. O aumento da confiança da empresa em sua qualidade, isso é muito, muito, muito importante. É incrível como o funcionário, o colaborador, ele se sente imbuído daquela certificação, né? De que está tudo certo, a gente está fazendo tudo certo, porque foi feito através de um programa que funciona, né? Que tem resultado. Aumento do comprometimento com o trabalho, então com isso ele fica, né, os colaboradores ficam muito comprometidos. A redução de improvisos, né, que existe muito na construção, porque a construção é uma coisa muito dinâmica e todo dia, né, pode surgir alguma coisa, né, se ela não tiver sido muito bem planejada e conduzida. Então, a produtividade vem pela redução, através da implantação, né, do sistema, a redução de improvisações através de melhoria das normas de procedimento. Então, se tem procedimento para cada coisa, se todo mundo sabe o que vai fazer, se existe uma comunicação, né, total, se os produtos são normatizados. Então, outro ponto importante que eu trouxe aqui para a gente foi essa melhoria da comunicação entre gerência e funcionário. Então, acaba um pouco esse afastamento, essa distância, porque se precisa trabalhar dentro dos procedimentos e com um diálogo bem próximo. Vamos aqui a um ponto extremamente importante que, assim, a gente ficou muito feliz com a palestra, a apresentação de Antônio Rosa, porque traz para a gente, do setor da construção civil, né, mais uma energia de que existe um programa que tem uma intenção de cobrir, eu peguei até que não devia ter colocado aí na nossa palestra, na nossa conversa, 1,6 milhões de famílias de baixa renda, né, até 2024, e 2 milhões de moradias, além de reformar 400 mil. Então, a gente fica muito feliz em ouvir isso, né, em ver esse programa sendo trabalhado pelo Ministério, porque nós estamos preparados e prontos para isso, né? Então, a gente enxerga, e eu falo aqui para os colegas, para quem estiver ouvindo, e ainda não tivesse se buscado, se certificado, que é um momento muito importante, porque é um momento, né, de retomada, né, de intenção de construir todas essas habitações, e para isso o sistema, novamente, é extremamente importante para a gente, porque além de ter toda a tranquilidade de uma estruturação da empresa, né, de forma ordenada, né, programada, com procedimentos, com várias etapas, as vantagens comerciais, né, de estar dentro do programa brasileiro de qualificação habitacional é a aprovação dos projetos junto aos órgãos financiadores. Então, como foi bem explanado, tem o programa Verde e Amarelo, Casa Verde e Amarela, né? E outros dentro dos bancos, que todos eles, eles solicitam né, é uma exigência essa certificação, porque o financiador quer ter certeza que está entregando, né, aquele dinheiro, aquele projeto a uma empresa capacitada, né, certificada, inclusive. A participação no programa Casa Verde e Amarela, né, que a gente tem aí até um nível pequeno, né, um volume pequeno de empresas, né, menos de 2 mil empresas certificadas do país, e a intenção do país em fazer 2 milhões de moradias até 2024. Então, a gente precisa incentivar, fomentar que outras empresas se certifiquem, que acreditem que é um caminho, que é o caminho, né, para a gente. A habilitação de empresas e licitações públicas, ou no estado ou no município, também algumas licitações, né, os gestores que muito se preocupam com essa qualidade, com a garantia do produto, eles também colocam tem essa prerrogativa de colocar como exigência ser uma empresa certificada, e a obtenção de benefícios junto ao Banco do Nordeste, desenvolvimento,
que tem esse foco, né, de fomentar aí o desenvolvimento, mas também sempre através de empresas que estejam certificadas, que estejam fazendo parte desse programa de qualidade do Brasil, né? É isso, gente. Deixa eu ver, acho que a gente... Sim, a gente trouxe aqui que o maior desafio que a gente, quando conversa, né, entre si, os construtores e tal, o maior desafio do programa é a conversa, né? Eu fico meio feioso esse coisa aqui, mas é para explicar que, assim, que a construção, né, que esse programa na construção habitacional, ele precisa muito ter a conversa entre construtores, fornecedores, fabricantes de material, os projetistas, o desenvolvedor de sistema de inovador de construção, os programas financiadores de habitação. É muito importante, assim, eu acho que é o grande desafio que eu até, né, entrego aqui, é que o governo, assim, as instituições, a APSE, os conselhos, façam, promovam esses encontros em prol, né, em função como tema o programa de habitação, como um tema o Casa Verde e Amarelo, porque a gente precisa que todos entendamos como funciona, né, como funciona essa engrenagem, porque somos partes e um sem o outro fica um pouco falho, né? Fica um pouco a desejar. Então, o grande desafio do programa, para mim, é esse, né? A gente estar interligado, todos os que fazem parte aí dessa engrenagem. Eu acho que eu finalizei e eu estava com um problema de coluna grave, não deixei meus contatos, mas queria agradecer a todos e me deixar à disposição para qualquer coisa. Obrigada, Patrícia. A Daniele Marques mandou parabéns, tá? Obrigada. Oliveira, a gente pode começar agora com o bate-papo. Podemos sim, né? Uhum. Bom, eu tinha aqui algumas perguntas, né? Eu tinha aqui algumas perguntas, mas eu acho que na explanação aí do Antônio Rosa já deu até para esclarecer algumas coisas. Mas tem uma pergunta aqui que entrou pelo chat, eu acho que vale a pena a gente reforçar. Com relação à questão do critério de qualificação dos laboratórios, né? Como a norma trouxe o termo podem, né? Sempre existe aquela dúvida, né? Falta de pode é um requisito, ou seja, daquelas alternativas que foram dadas, as empresas têm a opção de usar uma outra alternativa que não seja aquelas, ou esse pode estar no sentido de escolher uma das alternativas, né? Então, se você pudesse nos reforçar aí, Antônio. José, o podem ali, ele é flexibilizador na escolha de uma das opções que a gente, né, está ofertando. A gente colocou ali, no caso, né, a gente tinha duas opções anteriormente, que era ou utilizar um laboratório já acreditado pelo Inmetro ou em processo de acreditação. E aí os demais laboratórios de universidades, entidades, né, no caso, inclusive para ter aquela permeabilização, né, nós temos o Senai, temos, no caso aí, universidades que têm bons laboratórios, que estão dentre, que cumprem, no caso, com a 17025, e então com isso daí a gente amplia essa gama aí, né, para as construtoras, exatamente para buscar, né, também reduzir custos, né, e a gente entende que algumas regiões aqui são desprovidas de laboratórios acreditados. Norte, Nordeste deve ter poucas, eu não tenho esses dados, mas a maior parte está concentrada no Sudeste e no Sul. Então, a gente imaginou, né, a dificuldade de uma empresa, por exemplo, ter que fazer um ensaio num bloco estrutural, como citou muito bem a Patrícia, né, falou aí, né, a gente tem aí, ou um caso, por exemplo, já num sistema talvez inovador, resistência a fogo, né, eu inclusive fiquei sabendo que a Universidade, a Unicinos, que tem, né, um laboratório que faz esse ensaio, né, com relação
a resistência a fogo. Então, a gente percebe que com isso daí a gente pode incentivar laboratórios que vão ter futuramente uma acreditação do Inmetro, né? Porque o Inmetro também, se a gente for entender, o Inmetro ele não vai ter braço suficiente, né, para poder fazer, por exemplo, se todos os laboratórios quiserem fazer a acreditação, até pela própria complexidade do processo, eles não conseguiriam, né? Então, a gente buscou dessa forma aí, né, uma forma de ampliar, né, essa escolha das empresas aí. Outra questão aqui, foi falado somente sobre laboratórios de ensaios, né? Queria saber se nesses critérios também estão inclusos os laboratórios de medição, tá? Porque nós temos aí, em função do novo desempenho, medições acústicas, medições de luminosidade, enfim, se for pensar somente em ensaios, no rigor da palavra, ou são os laboratórios de medição também estariam incluídos nesses critérios? Não, José, veja bem, no caso, o ensaio aí, ele é um pouco mais amplo do que, né, essa parte aí. Ele só não vai envolver, nesse caso aí, calibração, né? Porque calibração até dos próprios equipamentos de laboratório, né? Mas a questão, inclusive da 17025, né, que ela fala sobre calibração, ensaios e amostragem seguidas de ensaio, né? E nesse caso, o interesse, no caso aí, para o âmbito da construção civil são os ensaios e essas amostragens, mas que abrange sim, abrange medição acústica, assim como eu falei também, resistência a fogo, tá? Então, ele ficou um pouco assim, genérico, mas ele abrange toda essa gama aí de testes. Muito bem. Outra questão é com relação a maior parte das empresas vão até função da dificuldade de você ter os laboratórios certificados aí, principalmente fora do Sudeste e Sul, né? De você ter profissionais aí capacitados aí para fazer essas inspeções, né? Se fosse somente a questão do curso, ok, você pode fazer um curso de 6 horas, né? Agora, além de ter o curso, ter experiência em avaliação ou gestão de laboratórios, limita muito o universo de pessoas, né? Esse termo foi colocado experiência, ele foi colocado no sentido de ter uma proficiência técnica ou tal, ou realmente precisa de algo que requer aí um tempo de experiência, uma comprovação dessa experiência? Como que foi pensado? Bom, na verdade foi pensado, a experiência não foi contada assim em tempo, né? Mas que o laboratório já tenha, pelo menos aí, isso aí, inclusive, foi parte de debates, né, no caso do grupo de trabalho, né, em que o laboratório tem que ter um mínimo de experiência, né? Não foi definido assim um tempo, né? uma faixa temporal, mas que ele já tem executado, né, no caso aí, testes e ensaios, né, satisfatoriamente, mas dentro também, no caso do parâmetro da 17025. E um dos pontos que você colocou aí como eu já falei, a ideia é que as universidades que tenham laboratórios, né, estruturados possam fazer esse trabalho, né? E também, basicamente, estender isso daí aos Senais, porque os Senais estão espalhados pelo país inteiro, né? Isso daí, a própria CEBIC, né, as empresas em si, da indústria da construção civil, né, podem fazer esse apoio, né, porque elas necessitam do serviço, do controle tecnológico. Então, também fazer esse apoio junto, né, aos Senais e às universidades, para que isso daí impacte no custo. Isso daí, a ideia foi pensada nesse ponto. Reduzir esses custos aí, de colocar um tijolo no avião e mandar lá para São Paulo para fazer um rompimento, né? E o quanto que vai se gastar com isso, né? Então a ideia é essa.
Entrou uma questão no chat agora, exatamente isso, né? A pessoa está perguntando se a própria consultora pode avaliar os laboratórios, né? E quais seriam as competências. Então, exatamente isso que nós estávamos falando. Dizer, pode sim, você pode ter um funcionário, alguém na área da qualidade, alguém na empresa, que possa lá visitar esse laboratório e fazer essa visita, essa inspeção. E os critérios de competência são esses. Você tem que ter o curso de 16 horas, né, de 7h25, né? E alguma experiência, alguma proficiência aí, alguma habilidade, alguma experiência anterior em ter feito alguma avaliação de laboratório ou uma gestão de laboratórios, né? Exatamente. Eu só quero colocar um pequeno ponto aí, José, de experiência profissional. Eu não vou citar, assim, claro, né, empresas nem nada, vou citar apenas que houve uma obra industrial, nós estávamos replicando uma planta em que eu trabalhei, era no interior, bem no interior de Minas, e lá, dificuldade para laboratório e tudo, a própria empresa, que era uma obra bem grande, também se justificava esse investimento, né? Ela tinha lá todo o aparato laboratorial, né? E porque nesse caso aí o custo-benefício se justificava, tá? Então esses pontos aí que a gente quer criar, né, essa ampliação aí, né, para que realmente, né, até como a Patrícia disse, uma das coisas fundamentais é o controle tecnológico, né? Isso aí, é claro, hoje os fornecedores já têm, né, em alguns casos, né, dos PSQs, em que já é feita uma análise do material e tudo, então a gente aumenta essa confiança. Relatando só mais um pequeno ponto aí, não quero delongar, mas, como a Patrícia falou, eu em obras aí, eu tive problemas, né, quando ainda estava na execução de obras, com aço. Hoje nós temos uma garantia bem maior, mas eu já recebi lotes que quando a gente estava descarregando o caminhão, se quebraram. Ou seja, tinha um excesso de carbono. Então, a gente percebe nisso daí, né, que esse controle tecnológico ainda é fundamental, né, para que a gente tenha qualidade. Ok, uma pergunta então aqui para a Patrícia, né, Patrícia? Você já falou aí das grandes vantagens de estar aí, ter uma empresa certificada, né? Você recomendaria alguma construtora, alguma empresa de amigos que não estão nesse mercado, que não constroem habitações, a entrar nesse mercado, a buscar esse caminho aí de opções? Está sem som. Seu microfone está desligado. Agora. Com certeza, José, com certeza, não só para se habilitar a participar desses grandes programas de habitação, que eu acho que para os engenheiros é uma grande satisfação quando a gente encontra 100, 200, 300 habitações sendo entregue a famílias, né? Esse déficit realmente ele modifica, quando a gente consegue vencer, modifica um bairro, uma cidade pequena e até uma cidade grande, né? Porque a gente muda a cara disso, melhora a saúde, melhora tudo. Mas não só por isso, quando a gente conversa e eu levo a minha experiência, mas porque se consegue ter uma gestão mais tranquila da empresa. Quando a gente tem o sistema, a gente tem mais garantia, a gente dorme mais tranquilo, porque é fácil identificar que as coisas estão andando da forma como devem. Muito bem, até para compartilhar aqui, para encerrar, né? Recebi uma mensagem do WhatsApp ontem de uma pessoa que mal sabia falar o PBQP, mal sabia falar a sigla, né? E falou assim, olha, eu preciso construir 400 casas, né? E aí a Caixa está me pedindo um certificado. Dá para você fazer um certificado para mim aí? Ou seja, tem muito ainda construtor que tem condições, mas não tem ainda ideia, né, do que é o programa, né? Eu expliquei para ele, né, se você vai ter que implantar procedimentos, vai ter que estruturar sua empresa, ou vai ter que ter uma infraestrutura, projeto. Ele entendeu, né? Entendeu bem. Mas você vê assim que existe ainda muita gente a ser alcançada, né? Então, por isso que é importante esses encontros, né? Que a gente possa ter sempre esse bate-papo para pessoas leigas, né? Que às vezes não estão no mercado, que possa vir para esse mercado que tem aí um desafio pela frente muito grande, né? Bom, as minhas questões são essas, né? Muitas coisas já foram esclarecidas aí durante a apresentação.
A gente também fica aberto aí, quem tiver dúvidas a mais pode estar encaminhando, a gente está respondendo, né? Mas eu acho que foi muito bem apresentado por todos aí. Da minha parte é isso, Yara. Obrigada, Oliveira. Não sei se responderam nessa última pergunta do Mauro, em relação se deverá solicitar requerimento do atendimento no anexo 7. Construtora, ao qualificar uma concretista, deverá solicitar o requerimento ao atendimento ao anexo 7? Não sei se chegaram a responder essa pergunta. Construtora, ao qualificar uma concretista... O anexo 7, ele é apenas um orientativo, né? Ele é no caso, Ayara, é orientação, no caso, como selecionar lá, no caso, um laboratório não acreditado, tá? Ele ali traz os requisitos mínimos, né, para que seja feita essa escolha, ok? Eu acho que a questão aqui, eu acho que eu posso até contribuir nisso, com relação ao construtor, as concreteiras, né, existe uma restrição, né, que as construtoras não podem fazer o uso do laboratório da concreteira, tá? Por questão de conflitos de interesse. Então, Isso. no caso da concreteira, você não vai qualificar o laboratório da concreteira, mesmo porque você não pode usar esses ensaios, né? Então a concreteira é um caso à parte, porque tem um kit específico que não permite que você utilize laboratórios de materiais que vão na estrutura do próprio fornecedor, tá? Então, acho que talvez a dúvida aqui não seja só do caso de qualificar a concreteira em si, porque a concreteira ela fornece o concreto, mas nós não podemos usar o laboratório da concreteira, então Não. Talvez seja uma... Eu acompanho você, José, porque realmente acho que eu não tinha ouvido direito, né? Mas, não, como você falou, isso daí é uma questão, né, em que ela deve fazer os testes lá para poder fazer suas dosagens, né, fazer seus traços de concreto. Agora, a construtora tem que conferir exatamente, inclusive com a separando os corpos de prova, fazendo testes LAMP, todos os testes têm que ser feitos também por ela, né, no caso aí, e caso o rompimento e toda a conferência aí num laboratório, né, que tenha realmente a competência para isso, porque afinal de contas, é como você mesmo falou, foi louvável, é conflito de interesses, aí a gente não pode ter. O Rafael Lerck também está perguntando assim, que evidências que a construtora deve apresentar, né, ao avaliar aí o laboratório em relação a dados de 7025, né? E se aquele laboratório que está sendo analisado, isso vai gerar uma conformidade ou não, né? Ou seja, como que a construtora vai fazer aí a inspeção em um laboratório, seja na universidade, seja em outro laboratório, assegurar que está tendo o registro da 7025 e se isso vai gerar uma conformidade para o laboratório que está sendo avaliado. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Isso daí já é o que está realmente tá ali no rodapé do próprio da 8.4.1.1, né? Diz que tem que ter uma pessoa que tenha, né, conhecimento e especialização, pelo menos em 16 horas, de 17.025, né? Ela tem que ter esse feedback aí para chegar, né, no laboratório e ter esse critério, como ter critérios, né, de avaliação ali para verificar se aquele laboratório atende ou não, né, as necessidades da construtora e em atendimento ainda a todo o rol de documentos do SIAC. Eu acho que aqui talvez a dúvida também do Rafael, assim, talvez eu possa esclarecer também, você está qualificando o seu fornecedor, que é um laboratório. Você tem aí um rol de requisitos para ele ser atendido. Se ele não atendeu, ou você qualifica ou você não qualifica ele, né? Se ele não tem os requisitos mínimos, ele não vai ser qualificado, tá? Então, não necessariamente isso vai gerar uniformidade para aquele fornecedor. Ele simplesmente não vai atender os requisitos, não vai poder ser utilizado, né? Exatamente. Agora, se você tem ele já qualificado, daqui a cada 12 meses você visita ele novamente, e ele estava bem, passou a ter problemas, você pode ou desqualificá-lo, ou
emitir um relatório de conformidade para ele atuar, enfim. Aí vai de cada empresa, pelo meu ponto de vista, né? Exatamente. Aqui está perguntando se a consultora pode contratar um profissional para realizar o processo de qualificação do laboratório. Sim, né? O próprio regimento Sim, com fala. certeza. Você pode É usar até o próprio ou interessante, né? terceirizado. Quanto maior experiência, né, melhor vai ser essa verificação, essa qualificação, né? Pô, eu queria aproveitar esse canal que aí acaba esquecendo. A APSER está lançando aí no dia 17 de maio, né? 7 de maio, eu vou estar ministrando um treinamento, né? Um treinamento de 8 horas. Esse treinamento de 8 horas, ele vai para atender aí o próprio requisito do referencial específico, né? Para qualificar os auditores e certificadoras, né? Um curso de 8 horas que é obrigatório nesse regimento. E nesse curso, como a carga horária são de 8 horas e as mudanças que ocorreram não teria tempo necessário de 8 horas, a gente incluiu temas importantes que para um resumo da 7.025, a gente vai fazer uma abordagem da 7.025 nesse curso, e eu vou fazer também uma abordagem de como que você faz a avaliação de incerteza de medição, né? Então, esse treinamento eu acho que vai ajudar essas pessoas que queiram fazer esse trabalho de avaliação, se aprofundar um pouquinho mais no tema, tá? Então, tá aí o convite para quem estiver aí assistindo, né? Acompanhando a gente. 17 de maio vai ser um curso de 8 horas, online, ao vivo, que a gente vai estar ministrando para os nossos auditores da APSER, né? E aberto ao mercado. Então, tá aí o convite para quem tiver interesse e divulgar para a gente aí esse evento, acho que vai ser bem importante. Nós estamos fazendo esse plus, tá? De encaixar dentro desse treinamento um pouco mais assuntos, principalmente o que se diz da questão da incerteza de medição. Existe um tabu dos laboratórios de não buscar certificação com medo desse tema, tá? Então, a ideia é dar essa pequena introdução para que as empresas estejam mais preparadas para fazer esse trabalho aí e avaliar melhor os seus laboratórios. Ok? Bom, gente, eu acho que agora não temos mais perguntas. Ou temos? Não sei. A pessoa está agradecendo, né? Muito obrigado a todos. Ok. Tanto a Patrícia quanto o Antônio. Oliveira já é de casa. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, só mandar o e-mail, tá o e-mail aqui no slide, ou então entrar em contato pelos canais de contato pela APSER. Tem no site, tem no LinkedIn, ou então nas nossas mídias sociais, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, e fiquem com Deus e saúde. Tchau, pessoal. Bom final de dia para vocês. Prazer conhecê-los aí. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Yara. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos aí. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.